Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, só que agora entender mais como os neurônios funcionam. Vamos lembrar que o neurônio é a célula que funciona dentro do nosso cérebro, tá? E é ele responsável por enviar as mensagens nas partes do nosso sistema nervoso. O neurônio é a célula principal que forma o nosso sistema nervoso. Então a gente precisa relembrar um pouquinho da importância dele e entender como que ele funciona. Vamos lá? Bem, então, coordenação nervosa. Vamos entender primeiro como que o neurônio funciona. O neurônio funciona enviando a mensagem entre eles, então de um neurônio para o outro, através de um processo chamado de sinapse, que está aqui escrito para vocês. A sinapse é um espaço, é literalmente esse espaço aqui, ó, que está no desenho, que existe entre um neurônio e o outro. Por quê? Os neurônios eles não se encostam, eles não podem se encostar. Como eles transmitem as informações entre eles através de um impulso nervoso, que é como se fosse uma corrente elétrica, eles não podem se encostar. Então, a gente diz que a informação passa de um neurônio para o outro através da sinapse, que é esse espaço que a gente está falando aqui. Só que como há esse espaço, né, a informação ela tem que pular de um neurônio para o outro. E para fazer essa migração de um lado para o outro, a gente precisa de um auxílio. Esse auxílio é feito por substâncias químicas que são liberadas na parte do axônio, tá? Vamos lembrar lá das partes do neurônio, na outra aula que eu mandei. E dentro do axônio a gente tem umas espécies de bolsas, pequenininhas, bolsinhas, que são recheadas, cheias de substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vocês já ouviram falar. É, por exemplo, a adrenalina, a dopamina, são substâncias químicas que controlam, inclusive, as nossas emoções e as nossas sensações e que são responsáveis por transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? Então, é através delas que a gente consegue passar as informações entre os neurônios, tá? Eles têm a capacidade de agir sobre os dendritos. Então, vamos lembrar que o impulso nervoso ele sempre passa do axônio de um lado e entra no dendrito do outro. Os neurônios estão sempre alocados na mesma direção. Então, eles estão sempre organizados no mesmo sentido, tá bom? Então, a sinapse é a transmissão de um impulso nervoso entre os neurônios e é um espaço que existe entre eles. Nesse espaço, para haver a transmissão do impulso, há necessidade de auxílio de substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores são substâncias químicas, como, por exemplo, a adrenalina, beleza? Bem, aqui está um pouquinho do esquema de como que ocorre a liberação dessas substâncias. Vale lembrar que a gente tem essas bolsas que eu estou comentando aqui com vocês, que são cheias dessas substâncias químicas. E aí eu tenho o axônio de um neurônio e o dendrito do outro. Então, no axônio eu tenho as bolsas com as substâncias químicas e na parte do dendrito eu tenho receptores dessas substâncias que vão reconhecer elas e receber essa informação que está sendo passada. Beleza? Bem, a gente tem uma diferença entre as ações voluntárias e involuntárias. Existem muitas ações do nosso sistema nervoso que são coordenadas por nós mesmos, conscientes. E aí a gente diz que essas ações, elas são voluntárias, ou seja, nós decidimos em que momento executá-las, como pegar um objeto, como levantar, como movimentar um braço ou uma perna, como utilizar uma ferramenta ou um eletrônico como celular ou computador. Essas ações, elas são determinadas por nós. Nós temos a vontade de realizá-las, por isso que elas são voluntárias. Mas existem algumas que são involuntárias. A gente não decide quando elas vão acontecer. Como, por exemplo, o batimento cardíaco, a respiração, o funcionamento dos órgãos, a tosse, o espirro. E essas ações involuntárias, elas são importantes para a sobrevivência. Imaginem se a gente tivesse que lembrar e pensar que precisava respirar. Não ia dar muito certo, né? Tinha muita gente que não ia fazer isso corretamente. Então, essas ações involuntárias, elas são extremamente importantes porque elas garantem também a sobrevivência dos indivíduos, beleza? Bem, ações voluntárias, como por exemplo essas daqui, elas são coordenadas pelo cérebro, né, enviadas para a medula, onde o neurônio vai perceber a informação e esse neurônio vai enviar para o músculo o que ele tem que fazer, tá? Então, eu estou enxergando
o caminho que eu tenho que fazer e o movimento que eu tenho que executar, eu estou processando. Meu cérebro interpreta tudo isso, envia essa mensagem para a medula. Na medula, essa mensagem também é enviada para os neurônios, para os nervos, e depois executada pelos músculos que vão fazer a ação de pedalar aqui nesse caso, certo? Aí a gente tem reflexos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Bem, então vamos lá. Existem dois tipos de reflexos no nosso corpo. Um deles a gente chama de reflexos condicionados, que basicamente são ações que se tornam automáticas. A gente executa tanto determinadas ações, como andar de bicicleta ou ler, que a gente torna isso automático. A gente começa a executar essa ação sem ter que pensar sobre ela. Nesse caso, a gente diz que são reflexos condicionados, que são aqueles que a gente já não precisa ficar interpretando para executar, beleza? Só que a gente tem também os atos reflexos, que são involuntários. Qual é a diferença? Nesse caso aqui, é uma resposta rápida, tá? De algum estímulo do ambiente, como por exemplo, se você tem a sensação de que algo vai bater em você, se você tem a sensação de que um amigo vai pegar em você e você se assusta, e aí você tem uma reação em relação a isso, como por exemplo, levantar o braço, empurrar, sair correndo. Você não pensou sobre essas ações. Essas ações elas acontecem quando a gente acha ou percebe que pode estar em perigo ou que pode estar exposto a algo desconfortável. É uma reação de defesa do nosso organismo. E como ela não passa pelo encéfalo, ela passa somente pela medula, ela acaba não tendo tempo de ser processada. E nesse caso, né, a gente acaba reagindo sem pensar. Basicamente, os atos reflexos involuntários são ações sem pensar que a gente tem. Então, a gente acaba agindo no automático, digamos assim. Beleza? Aqui tem um exemplo, né? Quando a gente coloca o pé em algo que incomoda, então tá andando descalço, aqui pode ser qualquer objeto, e a gente percebe que aquilo incomoda, a sua reação involuntária é puxar a perna. Você não pensou sobre aquilo, você só agiu. Reparem que nesse caso, a gente não tem a participação da parte do cérebro, a gente só tem a participação da medula, dos neurônios e nervos e do músculo. Porque como é uma ação involuntária que não tem tempo de ser processada, ela não passa pelo cérebro, beleza? Bem, falei de bastante coisa, tem bastante informação, espero que vocês tenham compreendido. Façam as anotações de tudo que é mais importante e qualquer coisa a gente vai revisando, combinado? Até a próxima aula!